competitividade internacional da agropecuária brasileira incomoda seus concorrentes. Não se trata apenas da exportação de grandes volumes. Incomoda a qualidade dos produtos brasileiros e seus preços, mais reduzidos e competitivos. E na pecuária bovina, os avanços em sustentabilidade são constantes. Avanços na sanidade animal, no controle da febre aftosa e inovações em toda a cadeia produtiva ajudaram a abrir novos mercados para a carne brasileira. O país ocupa espaços no mercado de commodities antes reservados aos exportadores dos países ricos. Incapazes de conter as exportações brasileiras com barreiras tarifárias ou ganhos de produtividade em seus próprios territórios, muitos países competidores encontraram no meio ambiente um meio de gerar limitações e dificuldades às exportações brasileiras. Diversas distorções da realidade da produção agropecuária brasileira são propagadas por países ricos e suas organizações. Até importadores utilizam os mesmos falsos argumentos para tentar negociar contratos mais favoráveis e pressionar o Brasil. Fatos como a redução de 12% das emissões de metano por quilograma de carne ou de 30% por litro de leite produzido no Brasil em um período de 10 anos são negligenciados. Prefere-se associar a pecuária brasileira à ilegalidade, ao trabalho escravo, ao desmatamento da Amazônia, aos principais vetores de emissões de gases de efeito estufa e etc. Eventos internacionais sobre a temática ambiental são a ocasião para atacar-se a pecuária brasileira, sem discutir os verdadeiros problemas. Para tratar desse desafio, o pesquisador Evaristo de Miranda conversa com Eduardo Lunardelli Novaes, produtor e empreendedor rural, ex-secretário de Clima e Relações Internacionais e ex-secretário executivo adjunto do Ministério do Meio Ambiente. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. E hoje nós vamos falar de um tema que interessa a todo o país, não é? A pecuária. A pecuária foi responsável pela conquista territorial do Brasil. O boi foi na frente, junto com empreendedores, com conquistadores, com pessoas que colonizaram a nossa nação. E esse boi hoje ajuda tanto a alimentar a população brasileira, cada vez mais carne, mais barata, mais acessível e também divisas para o país. Mesmo assim, a pecuária é objeto de muitas acusações. Para tratar desse tema, nós temos a alegria de receber aqui no Brasil Verde o Eduardo Lunardelli. Ele é pecuarista e conhece muito a dimensão da sustentabilidade dessa atividade. Bem-vindo ao Brasil Verde, Lunardelli. Muito obrigado, Evaristo. Um prazer estar contigo e com sua audiência. Então, o prazer também é nosso. Antes da gente entrar realmente nessas dimensões da pecuária econômica, social, ambiental, você podia se apresentar um pouco para quem está nos assistindo? A sua família tem tradição nessa área, né? Eu sei que vocês deram contribuição até para a genética bovina no Brasil. Conta um pouco aí a sua história para o pessoal situar a sua carreira, não é? O caminho que você percorreu para chegar até onde você está hoje. Muito bem. Eu sou de uma família que está na atividade pecuária há algumas gerações, então eu nasci desde criança aí com convívio com a atividade, somos pecuaristas hoje. É importante dizer que dentro da pecuária, que é uma atividade muito mais complexa do que as pessoas em geral imaginam, nós atuamos num pedacinho específico dessa cadeia de valor de produção de carne, especificamente, que é a produção de genética. Em outras palavras, a gente produz os pais e os avós dos animais que se transformam em produtos, em carne, enfim. Então a gente está produzindo, na realidade, tecnologia embarcada no animal, que é um dos componentes tão importantes para a contribuição do avanço da nossa pecuária, dos avanços de ganhos de produtividade. E esse ganho de produtividade é aquilo que a gente chama de poupa-terra, né? Quanto mais a gente consegue produzir por metro quadrado, menos terra a gente precisa para alocar a atividade, e é exatamente isso que a gente vem fazendo aqui no Brasil de uma forma geral.
Então, a nossa atuação específica, nós somos selecionadores de gado Nelore, é exatamente fazer, vamos dizer assim, aqueles campeões que terão muitos filhos e cuja cada geração tem que ser mais produtiva do que a geração anterior, e assim contribuindo principalmente não só para a questão econômica, para o bolso dos nossos clientes, mas também, como eu disse, para a questão ambiental, ou seja, para propiciar que a atividade seja uma atividade cada vez mais produtiva e que exija menos recursos para produzir o mesmo volume ou mais volume de carne ou de leite. Você já tocou aí num dos pilares da pecuária bovina, não é? Que vale também para todas as outras raças animais, né? Que é a questão da genética, né? Não é só uma questão de genética boa, né? Produtiva, é que o país é muito grande, tem sistemas de criação de gado muito diferenciados, em climas diferenciados, gado que enfrenta inverno, que não enfrenta inverno, gado que enfrenta período seco, gado que não enfrenta período seco, gado que enfrenta inundação, gado que não enfrenta inundação. Quer dizer, nós temos uma grande variabilidade ambiental, né, no país, e também de sistemas de criação, porque, pelo que eu saiba, pelo censo agropecuário, tem boi em todos os municípios brasileiros. Quer dizer, então a pecuária está presente no país inteiro, não é? Pode ser até de alta tecnologia, voltada só para fornecer embriões e exportar embriões bovinos. Tem gente dedicada a isso, tem gente dedicada, com vocês mesmos, à melhoria genética. A minha pergunta é a seguinte: o Brasil, então, hoje, para quem está nos assistindo, não é que tem 2, 3 tipos, o gado zebu, não é bem assim, né? Nós temos uma variedade genética muito grande. Como é esse panorama hoje no país, assim, da parte genética? Exatamente. Como você disse, o Brasil é um país muito diverso, né? Então, você tem, por exemplo, nos Pampas gaúchos, você tem um clima mais frio e, portanto, lá no Rio Grande do Sul, você tem a possibilidade de usar mais preponderantemente o gado que vem da Europa, que é um gado que é selecionado há milênios, né? Conforme você vai indo mais para o norte do Brasil, você vai tendo um clima tropical mais quente, diferentemente do que as pessoas acreditam. Aqui no Brasil, a condição da pecuária é uma condição mais difícil para o animal, então nós temos que ter um animal mais rústico. E aqui no Brasil nós introduzimos, a questão de 100 anos atrás, o gado zebu, que é o gado que veio da Índia, que é um gado que era originalmente um gado praticamente selvagem, era um animal, um sobrevivente, né? Então essa é a primeira característica que a gente sempre procura no animal, a capacidade de sobreviver e de se reproduzir. Quando esse gado veio para o Brasil, ele era um gado que não fazia muito mais do que sobreviver, era um gado muito pouco produtivo. Como se sabe, o gado na Índia é um animal sagrado, então não existe seleção genética, seleção de melhoramento genético, né? A procura por animais mais produtivos. Então ele tinha somente essa característica, que era uma característica fundamental para a pecuária no Brasil, porque ele era adaptado ao nosso clima, às condições mais difíceis. Nesses 100 anos, então nós começamos muito mais tarde do que os europeus, né? Nós começamos a trabalhar na seleção das características que dessem ao animal, além de sua rusticidade, de sua capacidade de sobrevivência, que desse a ele a capacidade de criar bezerros pesados, ou seja, vacas que dessem mais leite, e animais que engordassem mais, que ficassem mais pesados, que fossem também animais que pudessem ter um ciclo de vida mais curto, e, portanto, você tem animais que giram mais rapidamente na propriedade, e assim a gente conseguiu. Hoje nós temos no Brasil a melhor genética de gado tropical do mundo. Então a gente consegue atender tanto o Pantanal, que é uma região que passa uma boa parte do ano debaixo d'água, como o semiárido no Nordeste, que é uma região que tem pouquíssima comida e muita seca, né? Esse é um trabalho que é feito com diversas raças. A mais importante dessas raças é a raça Nelore, que são animais que têm condição de atender dentro da carteira de variabilidade que existe entre as raças e
os plantéis, os criadores, você consegue atender todos os nossos ambientes de produção no Brasil, desde aqueles mais difíceis, como eu disse, como por exemplo o semiárido, até aquelas atividades muito mais produtivas, quase industriais, em que se utiliza, por exemplo, subproduto da agricultura como fonte de alimentação, onde você necessariamente tem que ter um animal muito mais produtivo, né? É quase como se dizendo, você tem desde um Jeep, né, que vai andar em qualquer terreno, até uma Ferrari que anda com gasolina azul, né? Então você tem que ter, no Brasil nós temos, né, essa variabilidade enorme de animais que se adaptam a qualquer ambiente produtivo aqui no Brasil. E esse é o trabalho do selecionador, do melhorador, do criador, que entrega esse animal para os seus clientes. São aqueles clientes que fazem a criação, a recria, a engorda e o abate do gado. Quem está nos assistindo, para se ter uma ideia do quanto isso é verdade, né? Isso tem uma dimensão social e econômica enorme, porque essa evolução genética atendeu a todos. Atendeu ao pequeno agricultor, seja do Nordeste, do Sudeste, da Amazônia, enfim, ela atingiu todas as categorias de pecuaristas, que são muitas, não é? Claro que o mais capitalizado vai investir em um outro tipo de animal, o menos capitalizado em outro, mas isso foi muito importante, isso realmente é o alicerce, eu acho assim, da pecuária brasileira, né? E com reflexos econômicos, né? Para as pessoas terem uma ideia, o Brasil abate por ano 40 milhões de bovinos, 40 milhões de bois. É muito boi, né? É muita produção de carne. Então nós vamos fazer agora um pequeno intervalo e a gente vai voltar agora para falar então sobre o como isso está sendo praticado e qual é a sustentabilidade desse sistema. Um instante e nós já voltamos aqui no Brasil Verde. Olá, estamos de volta no Brasil Verde, conversando com Eduardo Lunardelli sobre a pecuária brasileira e a sua evolução. Ele já apresentou todo o panorama de avanço em genética bovina no Brasil. E agora isso se refletiu como, Eduardo? Como é que tem evoluído? Está aumentando a área de pastagem? Está aumentando o gado? Qual que é a dinâmica assim da pecuária, da produção, da produtividade? Perfeito. Eu acho que uma coisa muito importante da gente compartilhar com os nossos amigos que estão nos escutando é a questão ambiental da pecuária e os resultados que a gente tem conseguido no nosso setor aqui no Brasil, né? É muito importante a gente lembrar da aula de ciência que a gente tinha na escola, quando a gente aprendeu sobre a fotossíntese, né? A fotossíntese, quer dizer, o carbono que está na atmosfera, que a planta absorve, é na realidade a comida da planta, né? As pessoas às vezes acham que a comida da planta é o adubo, né? O adubo não é a comida da planta, o adubo seria o que são as vitaminas e os sais minerais para a gente. A comida da planta é o carbono, né? Então quando você está vendo aquele material orgânico, aquilo lá é carbono acumulado, né? Então a pecuária, ela tem uma característica, isso é uma característica que se observa em todos os lugares do mundo e desde os primórdios da humanidade, que é o seguinte: a pecuária sempre vai perder terras para atividades de maior valor agregado, né? Especialmente a agricultura. Isso nós observamos no Brasil. Então as terras melhores, as terras mais férteis, com melhor topografia, com melhor oferta de água, essas terras necessariamente serão transformadas em áreas para a agricultura. A pecuária acaba, portanto, ficando com áreas que não têm aptidão agrícola, né? E por conta desse fenômeno, o Brasil tem perdido, ano após ano, tem perdido áreas de pecuária, ao contrário do que pode parecer para as pessoas, né? A gente até estava conversando aqui, o Brasil perdeu em 30 anos 15% da sua área de pecuária, de pastagem, foi de 190 milhões de hectares para 165 milhões de hectares. Então, cada vez mais, conforme o tempo passa, a área alocada para a pecuária vai diminuindo. E mesmo assim, nós temos, ano após ano, observado um aumento da produção de carne e da produção de leite, mesmo com menos terra alocada para a atividade. E isso se dá
por dois motivos. O primeiro é porque cada vez mais nós fazemos um manejo da pastagem, que é o manejo agrícola daquilo que o gado come, a oferta de comida para o gado, que tem esse papel fundamental ambiental, né, que é a questão da cobertura de solo e da fotossíntese, que faz com que a gente possa ter mais gado por metro quadrado. E, além disso, o segundo componente, que é aquele que a gente falava no bloco anterior, que é a genética, é a semente, né, que a gente usa na atividade. Isso fez com que o volume de carne que a gente produz nesses últimos 30 anos tenha aumentado em 147%. Então, mesmo com uma queda da área, nós vemos um aumento da produção. Esse é aquele efeito poupa-terra que a gente falava anteriormente, ou seja, cada vez mais a pecuária brasileira irá produzir cada vez mais carne com menos área, porque as melhores áreas serão sempre dirigidas para a atividade agrícola, que é uma atividade mais sofisticada, com mais investimento de capital, mais risco e, portanto, com mais retorno. É muito interessante o que você colocou, porque às vezes dá a impressão que o Brasil está desmatando para criar boi, para transformar a Amazônia em pastagem, etc, etc. Quer dizer, é claro que isso pode existir num lugar, no outro, mas globalmente a área de pastagem todo ano diminui no Brasil e aumenta a produção, aumenta a produtividade do gado. Claro que você pode ter um gado mais pesado, com mais carne na genética, isso é um fator, mas é um fator sobretudo de redução de tempo, né? Antigamente ficava 3, 4 anos para o boi estar pronto. Pode comentar um pouquinho para quem está nos escutando? Isso ocorreu também com a galinha. Hoje, muito rapidamente, você tem um frango pronto para o abate. O que está ocorrendo hoje, assim, no caso dos bois? Perfeitamente. Quando eu era criança, eu lembro dos meus pais, dos meus tios, dos meus avós, eles comentavam, eles ficavam mais ou menos 4 ou 5 anos com o animal, né? Esse animal levava 4 ou 5 anos para chegar no peso de abate. E naquela ocasião, além disso, se abatia animais muito mais pesados do que hoje, porque são animais muito mais velhos. Então você tinha um animal que iria ser abatido com 4 ou 5 anos. Hoje o ideal é que você abata o animal com 18, 20 meses, no máximo. Isso significa que o produtor, o empresário, o pecuarista, ele está girando mais rapidamente o seu estoque e, portanto, ele está aumentando a sua rentabilidade. Obviamente que ele é obrigado a fazer isso porque o mercado, a concorrência, o faz, exige que ele o faça, né? Senão ele fica para trás. Isso tem também um benefício ambiental muito grande, né? Quando a gente fala muito dessa questão de emissões de gases, etc, etc, que na verdade é um ciclo fechado, né? Todos os gases que são emitidos pelo animal se transformam em carbono, que depois a planta irá sequestrar e se torna comida para o próprio animal. Quanto mais jovem esse animal, quanto mais curto esse ciclo, menor é o perfil de emissões desses gases, né? Então esse é um processo inexorável. Eu costumo dizer que quanto mais produtivo, quanto mais economicamente viável for a atividade daquele determinado pecuarista, necessariamente mais elevados serão os seus indicadores ambientais, inclusive climáticos. É isso que a gente observa. E é gozado porque às vezes você vê muita gente propondo uma espécie de retorno ao neolítico, né? Para salvar Exato. o meio ambiente. Voltar para a pecuária extensiva, nada de manejar pastagem, de adubar pastagem, nada disso. Quer dizer, como se essa visão do atraso, né, fosse melhor para o meio ambiente. E realmente nós estamos longe disso, né? Longe disso. Agora, no Brasil, em geral, claro, varia conforme os biomas, mas ao contrário da Europa, nós temos essencialmente um boi verde, né? Um pasto que dura 9 meses, 10 meses, em algum lugar até o ano todo, né? Nós temos fotossíntese, calor na região tropical, tendo água, pronto, não é? Isso é uma condição também imbatível. Quando você junta o que parecia antes uma adversidade, agora é uma vantagem comparativa que o Brasil tem para a pecuária, quer dizer, uma atividade de ciclo longo, né? E que lá na Europa não, a fotossíntese é 90 dias, né? No máximo 100 dias, né? Você tem que guardar o gado, neva, etc. Então nós temos aí também vantagens, né, no caso do Brasil, não é verdade?
Exatamente. E, Evaristo, eu gostaria de fazer uma pontuação em relação a isso, porque as pessoas têm uma imagem equivocada. Elas dizem assim, o Brasil é um país abençoado por Deus, etc, etc. Na realidade, o maior dos nossos biomas, que é o bioma cerrado, é um bioma muito velho geologicamente e muito degradado. Né? É um bioma pobre naturalmente. O que nós aprendemos a fazer, isso graças em grande parte à Embrapa, nós aprendemos a controlar, quer dizer, a utilizar o cerrado, que é um bioma frágil, se ele não for bem manejado, para obtermos altíssimos índices de produtividade. E nós fizemos isso de duas formas. A primeira foi através da não a tropicalização, porque veio do trópico, mas a adaptação das pastagens que nós trouxemos da África para o Brasil, com a adaptação do gado que veio da Índia. Então, é isso que é muito importante das pessoas entenderem. O gado necessariamente precisa de pasto, precisa de cobertura vegetal. Se você não tiver pasto e cobertura vegetal, você vai perder dinheiro na atividade. Então, quanto mais gado você tiver, você só terá mais gado se você tiver mais cobertura vegetal, mais fotossíntese, etc. Se você combater a atividade e tirar o gado, você não tem capital para investir na pastagem. E se você abandonar essa pastagem, o que vai acontecer é que aquilo lá vai virar um deserto. É diferente do que as pessoas acham. As pessoas acham que o Brasil inteiro é a Amazônia, que você abandona e vira floresta. Não é assim. Se você abandona, vira deserto. Então, o desastre ambiental do combate à pecuária seria, no limite, muito pior do que as pessoas imaginam. Quer dizer, o efeito desse combate, dessa falta de conhecimento sobre a atividade pecuária no Brasil, ele seria muito mais deletério do que se não existisse a pecuária. Então, a pecuária tem algumas funções ecológicas que são fundamentais, inclusive no próprio Pantanal. Né? A pecuária se adapta muito bem no Pantanal porque ela vive em harmonia com as pastagens do Pantanal, que são pastagens naturais, que têm que ser manejadas. Inclusive, a presença desse gado lá reduz a emissão de metano, né? Se não houvesse gado, esse capim todo apodreceria embaixo d'água, geraria mais metano. Nós estamos caminhando para o fim do programa. Eu queria que você dissesse uma palavrinha. É claro que a gente produz carne, não é? Produz leite, mas também 40 milhões de bovinos abatidos é 160 milhões de cascos. Tudo é aproveitado pela indústria de colágeno, de vernizes, para um monte de coisa, não é? A mesma coisa, o couro do gado que vai para a indústria calçadística, de roupas, etc. Mesma coisa as vísceras, né? Nada é jogado fora, é usado para ração animal. E essa pecuária, ela também valoriza em muitos lugares, sobretudo em confinamentos, os resíduos da agricultura, que antes eram queimados, subutilizados. Né? Então, você poderia dar uma palavrinha, talvez final, para se ter uma ideia que, após o abate, o gado ainda ele é utilizado, raras são as produções que têm um destino tão amplo, não é? Presente no nosso dia a dia, que a gente nem se dá conta, né? Exatamente. A gente pode dar o exemplo do shampoo e do sabonete, que é feito de gordura animal, próprio biodiesel, né? Até combustível se faz da gordura animal, e como você bem disse, né, existe uma outra lenda, né, que o gado compete com a agricultura, quer dizer, compete com a alimentação verde para as pessoas. Muito pelo contrário, o gado consome em muitos casos, resíduos ou produtos vegetais que não são consumíveis pelo ser humano. Né? Então, quando a gente fala de confinamento, e aí a gente está falando dos últimos 90 dias, aí, geralmente, da vida do animal, quando você faz o que a gente chama de terminação, grande parte daquela alimentação que está sendo dada para o gado são resíduos, são subprodutos da produção agrícola que seriam, de outra forma, jogados no lixo. Né? Aí sim você teria um problema ambiental. Eu posso dar um exemplo pessoal. Né? Eu tive no passado um confinamento onde eu utilizava como uma das fontes de alimento o bagaço da laranja, quer dizer, a casca da laranja, que jogado no meio ambiente é um problema terrível. Né? E como nutriente para o animal, é um nutriente de altíssimo valor nutricional. Né? Então, a pecuária
quando ela é intensificada dessa forma, além de tudo, ela compõe essas indústrias que a gente chama essas economias circulares, né? O animal ele efetivamente consome subprodutos, rejeitos que não são utilizados pelo ser humano. Olha, nós chegamos no final do nosso programa. É claro que o tema é vasto e você pode esclarecer, para quem está nos assistindo, aspectos muito atuais da nossa pecuária. Eu agradeço muito a sua participação no programa, espero que a gente tenha a ocasião de voltar aqui para explorar mais outras dimensões de uma atividade tão sustentável e tão importante quanto a pecuária. Muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar contigo, Evaristo. Eu agradeço também a audiência e convido todos a estarem aqui conosco na semana que vem para mais um Brasil Verde. Até lá!